Bora começar mais um delírio coletivo e hoje nós vamos fazer história nesse canal, que é a primeira questão do Enem de inglês que nós vamos corrigir aqui. Tadinho de mim, tô achando que eu sou o Casimiro, né? Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 1 do Enem 2022, primeira aplicação, questão de inglês. Na prova amarela é a questão 4, na prova branca é a questão 5 e na prova rosa é a questão 2. Lembrando que essa numeração só vale para inglês, para espanhol a numeração é diferente. Em breve a gente vai ver aí as questões de espanhol também. Vamos ver qual é a questão de hoje? Chega na vibe. Muito bem, agora a gente se prepara para passar vergonha fazendo a leitura da questão em inglês, beleza? Essa aí é a nossa questão número 1. Vamos lá. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain, and imported to the United States, meaning my mother 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Less than 2 months later, we emigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 1970s, bonded together by the trauma of exile. What's more, it seemed that practically, essa palavra é difícil, essa aí embola a língua de todo mundo, tenta aí na sua casa. Everyone was Cuban. My teachers, my classmates, the mechanic, the bus driver. I didn't grow up feeling different or treated as a minority. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles and funny last names, like Dawson and O'Neill. É um texto de Blanco R, disponível em, agora sim, disponível em http://edition.cnn.com, edition.cnn.com, acesso em 9 de dezembro de 2017, adaptado. Muito bem. Vamos fazer então agora a tradução desse texto para a gente poder entender o que ele está dizendo. Lembrando que as questões de inglês, geralmente, elas são bem a interpretação delas é bem superficial no texto. Então você consegue achar a resposta com base no que está no próprio texto. Por quê? Porque o inglês é uma língua um pouco mais difícil. A gente sabe que o inglês do ensino médio brasileiro, principalmente o público, não é uma maravilha. Então, assim, se você conseguiu entender o que o texto está querendo dizer, já fica fácil para você, né, responder a questão. Elas sempre são bem superficiais. As de espanhol, não. As de espanhol, às vezes, vão exigir um pouco mais de raciocínio, porque é uma língua que tem uma proximidade muito maior com o português, é uma língua também latina. Então, vamos ver o que esse texto diz. Ele diz o seguinte: como diz a minha biografia oficial, eu fui feito em Cuba, construído na Espanha e importado para os Estados Unidos. Ou seja, a minha mãe, grávida de 7 meses, e o resto da minha família chegaram exilados de Cuba para Madrid, onde eu nasci. Certo? Menos de 2 meses depois, nós emigramos mais uma vez, nós fomos mais uma vez e nos estabelecemos na cidade de Nova York. E, por fim, em Miami, onde fui criado e educado. Embora tecnicamente morássemos nos Estados Unidos, a comunidade cubana era culturalmente insular. A palavra é a mesma, né? Que está no texto em inglês é a mesma na tradução. Esse insular ou insular significa que a comunidade era praticamente uma ilha, era um grupo fechado. Era culturalmente insular em Miami durante a década de 1970, unida pelo trauma do exílio. Além do mais, parecia que praticamente todos eram cubanos. Meus professores, meus colegas, o mecânico, o motorista do ônibus. Não cresci me sentindo diferente ou tratado como uma minoria. As poucas crianças que foram perseguidas na minha escola primária eram aquelas com sardas e sobrenomes engraçados, como Dawson e O'Neill. Ou seja, a comunidade era tão fechada que as crianças que sofriam bullying, né, que tipo
que eram ali, faziam brincadeiras com ela, eram as crianças que tinham mais cara de estadunidense, que tinham uma característica mais próxima da população dos Estados Unidos no geral. Ou seja, as crianças que tinham sardas e as crianças que tinham nomes mais estadunidenses, como o Dawson e o O'Neill, que são nomes mais presentes lá, né? Não são nomes latinos. Muito bem, então ao relatar as suas vivências, o que o autor destaca? Letra A. Ele destaca a qualidade da educação formal em Miami? Não, ele nem menciona a educação formal em Miami. Ele nem fala como que era o ensino. Ele fala de pessoas que estavam próximas, como os professores, os colegas, né, the teachers, the classmates, mas ele não menciona especificamente como que era a educação lá. Então a letra A já está incorreta. Você consegue observar que você entendendo bem o texto, a interpretação fica muito fácil, né? Letra B. O prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Por favor, né? Vamos, convenhamos que a cultura cubana, se tem uma coisa que ela nunca foi nos Estados Unidos, é prestigiada. Convenha, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, a letra B é óbvio que ela tá incorreta. É só se o texto fosse tipo uma, sei lá, uma ficção para a cultura cubana ser prestigiada nos Estados Unidos. Mas essa letra B, ela é um distrator. Por que ela é um distrator? Porque tem um trecho do texto que pode fazer a gente pensar nisso. Qual trecho que é? Deixa eu achar ele aqui no texto. Esse trechinho aqui, ó. It seemed that practically, foi justamente onde eu me embananei, né? It seems that practically everyone was Cuban. Por quê? Porque esse trechinho aí dá pra gente pensar, se a gente não conseguir entender bem, parecia que todo mundo era cubano. Dá pra gente pensar no sentido, tipo assim, as pessoas que não eram cubanas também pareciam ser cubanas, as pessoas que já tinham nascido nos Estados Unidos, que tinham vindo de fora, parecia que era. Então isso aí dá pra gente uma interpretação que pode ser equivocada, né? Na verdade, essa frase quer dizer que todas as pessoas do convívio deles tinham a mesma aparência latina, tinham o mesmo jeito latino. Nem todos provavelmente eram cubanos, mas tinha ali um grande grupo latino, como tem até hoje em Miami, né? E aí, a gente. Mas numa segunda interpretação, numa interpretação às vezes equivocada, a gente pode pensar nisso, que a pessoa, né, quis dizer que todo mundo parecia no sentido de todo mundo se comportava como, todo mundo tentava agir de uma forma que a gente se sentisse acolhido, mas não é isso que o texto está dizendo. É que quando a gente faz uma leitura rápida, a gente pode se equivocar. Mas pegando o contexto geral do texto, não tem nada disso não, ok? Letra C. Oportunidade de qualificação profissional em Miami. Também é uma coisa que não é mencionada no texto, é a qualificação profissional. Também pode ser um distrator, porque fala aqui do mecânico, do motorista de ônibus, né? Mas aí já não é uma coisa assim que você tem que pensar, nossa, a pessoa precisou ir para Miami para se qualificar para ser um mecânico ou para ser um motorista de ônibus. Não existe essa necessidade da pessoa ir para Miami fazer isso. Então, não tem nada relacionado à qualificação profissional em Miami. A letra C, então, está incorreta também. A letra D. Opa, risquei coisa demais aqui, ué. Puxa vida, começamos bem, começamos riscando a prova inteira. E ele quer ficar com a prova inteira riscada, ó. Começamos riscando tudo, né? Cancele esta prova, cancele esta prova. Letra D. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Sim, havia uma união, uma integração. Não fica claro pra gente, né, se é uma integração só dos cubanos, porque as pessoas pareciam cubanas, então a gente pensa que às vezes outras pessoas, igual eu já mencionei, eram também latinas, mas pela semelhança, mas parece que realmente uma grande parte de pessoas cubanas, um fechamento em grupo, até para todo mundo conseguir sobreviver num lugar que não é o ideal para eles sobreviverem. Por isso o uso da palavra insular, fechados como se fosse uma ilha. Lembrando que essa palavra insular para fazer uma referência à própria ilha de Cuba, né? Então,
a gente tem aí realmente um cenário de integração das pessoas cubanas que emigraram para os Estados Unidos. Alguns pode ser que tenham conseguido emigrar diretamente para os Estados Unidos. O caso dele, ele foi para a Espanha dentro da barriga da mãe, né? E depois a mãe foi para os Estados Unidos já levando ele. Então a letra D é a resposta correta. Ela traz aí, é até meio óbvia essa resposta, letra D. Letra E. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Se você pensa no fortalecimento do elo familiar em comunidades, até aí a resposta fica um pouquinho certa. Por quê? Porque as comunidades, né, elas se fortaleciam, as famílias se fortaleciam por meio da comunidade que foi criada. O problema dessa letra E, e ela é talvez o maior distrator dessa questão, são as comunidades estadunidenses, porque aí já não são comunidades estadunidenses, são comunidades cubanas vivendo nos Estados Unidos ou comunidades latinas vivendo nos Estados Unidos e não comunidades estadunidenses. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É uma diferença você ser estadunidense e você ser latino vivendo nos Estados Unidos. Você sendo latino vivendo nos Estados Unidos, os problemas que você vai enfrentar são outros, a realidade é outra, as dificuldades são outras. Então a letra E está incorreta também e é um belo de um distrator. Um belo de um distrator. Principalmente para a pessoa que marcou lá inglês, foi fazer a prova de inglês e não tem assim uma leitura muito profunda do texto. Às vezes, só por você, como a gente já mencionou aqui, só por você conseguir compreender a maioria das palavras e expressões, beleza, já vai te ajudar bastante. Mas quanto maior a sua compreensão do inglês, melhor é para você conseguir fazer essa prova. E, na minha opinião, né, se a pessoa tem um conhecimento razoável de inglês, é muito melhor optar pelo inglês do que pelo espanhol, porque o espanhol realmente é uma prova mais difícil. Muito bem, então a nossa resposta certa é a letra D. Vamos fazer o xizinho aqui. E antes de ir para a tela de fechamento, fica a dica para você que vai fazer Enem e está tentando escolher qual é a língua que você quer, língua estrangeira, né? O inglês é uma prova um pouco mais fácil, é uma interpretação mais superficial. O espanhol é uma prova um pouco mais difícil, que vai exigir de você, às vezes, uma inferência. Só que, se você tem o domínio mais ou menos, pelo menos, do inglês, faça inglês. Ok? Ela é uma prova mais fácil. Se você não tem domínio nenhum, se você, vai ler esse texto aí e ficar totalmente perdido ou perdida, vai para o espanhol, porque é muito mais parecido com o português. Ok? E para você que vai fazer qualquer uma das duas provas, sempre pratique o idioma de alguma forma. Você pode tentar ler textos em inglês ou em espanhol. Você pode assistir filmes e séries com legenda ou em português ou na própria língua, né, original. Você assiste o filme em inglês com a legenda em inglês, ou assiste o filme em espanhol com a legenda em espanhol, ou, em outra hipótese, assiste o filme em inglês com a legenda em português. Sempre tentar buscar, não que a dublagem brasileira seja ruim, muito pelo contrário, eu gosto muito. Mas para você que vai fazer uma prova, é sempre melhor tentar aí pegar de ouvido muita coisa da língua estrangeira que você vai fazer, ok? Bora fechar. Muito bem, assim como todas as outras novidades deste canal, como se fossem muitas novidades, né? Coisa que você já está totalmente acostumado. Mas agora você pode contribuir com o canal, e você pode contribuir de várias formas. Primeiro você pode contribuir por Pix, e aqui a gente tem um QR Code e também tem o e-mail do canal. As duas formas você consegue fazer caso você queira. Tem a ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. Você pode também contribuir utilizando essa ferramenta do próprio YouTube. E se você não consegue contribuir, né, desse jeito, você pode também contribuir levando o canal adiante, compartilhando o canal para outras pessoas. E aí você vai fazer, sabe o quê? Você pega esse vídeo e você curte, comenta e compartilha, mas faz as três coisas. Curte, beleza? Não custa nada. Comenta. Se você não sabe o que vai comentar, a palavra de hoje é cubano, para você comentar aí, vai, coloca aí uma listinha, todo mundo aí comentando, cubano, cubano, cubano. Quem chegar no vídeo não vai entender nada e vai ter que assistir o vídeo para poder saber. E aí eu ganho na propaganda. Ha!
É, dinheirinho tem que cair, muito bem. E também compartilhe. Você pode mandar para o seu grupo de colegas que também está estudando para o Enem, você pode compartilhar na sua rede social. O importante é ajudar. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui em cima vai ficar um card com a playlist do Enem 2022 primeira aplicação. Dessa vez vão ser 54 questões, é muita coisa. Então, valoriza aí, beleza? Beijo para você e fui. Tchau.